Bom, depois de centenas de milhares de brasileiros assistirem a reportagens relacionadas ao coronavírus na Índia em rede nacional, dentre muitas reportagens, aí vários grandes canais de televisão, muito se falou sobre a cremação dos corpos aqui na Índia. E muita gente veio questionar como funciona, como está acontecendo, por que eles cremam os corpos, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então hoje eu vou explicar para vocês bastante sobre esse assunto que é muito interessante e muitas pessoas já haviam também questionado antes mesmo aí de toda essa situação. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Muitas pessoas perguntaram isso aqui no canal, sobre por que os hindus, os indianos, eu coloquei no título os indianos aí para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas mais especificamente os hindus, né? Algumas outras religiões que a gente vai falar também que fazem isso. Mas por que os hindus cremam os corpos após a morte? Eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, verifica a sua inscrição. Aí cerca de metade das pessoas que assistem o vídeo, elas não são inscritas no canal. Então já se inscreve, deixa o seu like no vídeo e ativa esse sininho aí para receber todas as notificações de próximos vídeos. A Índia é um país enorme com uma população massiva, um país muito populoso. Aí a gente está chegando a cerca de 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. Isso nada mais é do que 6 vezes a população do Brasil. E aí cerca de 80% da população daqui, ela segue o hinduísmo. Os outros 20%, a maioria são de muçulmanos, aí cerca de 15%, tem também uma porcentagem de cristãos, 2,5%, e algumas outras religiões, como o budismo, o sikhismo, o jainismo e outras religiões. Além da Índia, também existem outros países onde você vai encontrar seguidores do hinduísmo, sendo aí o mais expressivo um dos vizinhos aqui, o Nepal. Mundialmente falando, contando com a Índia e com outros países, o hinduísmo conta com mais de 1 bilhão de seguidores, sendo considerada a terceira maior religião do mundo, perdendo para o cristianismo e para o Islã. O hinduísmo ele ensina que Deus está presente em cada ser e que o propósito da vida é tomar consciência dessa essência divina. A crença hindu ela está centrada na reencarnação. Eles acreditam que quando um corpo morre, ele reencarna de uma forma diferente, seja como um ser humano ou como qualquer outro animal. Eles acreditam que, embora o corpo físico morra, a alma, que eles chamam de Atman, que a alma continua a se reciclar até se estabelecer na sua verdadeira natureza. Os hindus acreditam que os seres humanos estão em um ciclo de renascimento e morte chamado samsara. Eles também acreditam que a próxima reencarnação da sua alma vai depender das suas ações da sua vida anterior, o que pra gente é considerado o karma, né? O famoso karma, ou também chamado por eles de atos intencionais. Quando o hindu vive a sua vida de acordo com os ensinamentos das escrituras dos seus livros sagrados, né, dos Vedas, de outros livros hindus sagrados, eles acreditam que quando você vive da forma que está escrito nas escrituras, você pode alcançar o moksha, que é a quebra desse ciclo vida e morte. A gente já falou um pouquinho sobre o moksha num dos últimos vídeos, onde eu falo várias curiosidades sobre o hinduísmo, como por que a vaca é sagrada aqui na Índia e várias outras curiosidades. Se você tiver interesse, você dá uma olhadinha depois nesse vídeo, porque ele está muito bom. E Bárbara, mas o que isso tem a ver com o fato deles cremarem? Por que os hindus cremam os corpos após a morte? Como eu falei, eles acreditam que quando o seu corpo físico morre, a sua alma ela reencarnará. E eles acreditam que com tantos apegos, principalmente materiais, mas também emocionais, ao longo da sua vida anterior, eles acreditam que seja muito difícil para aquela alma se libertar daquele corpo.
Eles cremam buscando libertar aquela alma daquele corpo para que ela possa seguir em frente na sua nova forma. No hinduísmo, o deus do fogo, o deus Agni, ele atua como um mensageiro entre a parte material, entre o corpo e o divino. Então, o deus do fogo, ele consome aquele corpo, transformando em cinzas e devolvendo para a terra e levando assim a alma para o próximo destino. Eles velam os corpos, eles fazem velório, funeral, existem rituais hindus pós-morte, sim, existem muitos e a gente vai falar aqui sobre isso. É claro que muito vai variar também. Existem sim muitos rituais muito tradicionais, muitas coisas bem tradicionais que algumas famílias já não seguem tanto. Eu vou falar para vocês aqui alguns rituais, mas lembrando, é claro, como sempre, que isso pode sim variar de família para família, inclusive de região para região. Após a morte, os rituais finais, eles são chamados de Antieste, que significa o último sacrifício. O ritual tem o objetivo de retornar aquele corpo aos 5 elementos principais: a água, o ar, o fogo, a terra e o espaço. Tradicionalmente, os rituais fúnebres hindus, eles incluem um sacerdote ou algum familiar que tem a grande responsabilidade. Eles entoam cantos e mantras e reúnem amigos e familiares. É muito comum aqui ainda, principalmente em zonas rurais, é lógico, nos centros urbanos, já nem tanto, muitas pessoas já morrem nos hospitais, claro, mas ainda é muito comum que os hindus eles morram dentro da própria casa, né? Os mais velhos, os mais idosos, eles fazem essa escolha. É muito comum que eles faleçam dentro da própria casa, porque aquele ambiente onde eles viveram, eles estão acostumados, onde o corpo pode aí passar por todos os rituais tradicionais que muitas famílias ainda seguem. Um dos mais comuns, um dos mais tradicionais é lavar o corpo todo com água, o corpo da pessoa falecida. Eles também untam o corpo com ghee, com mel, leite e iogurte. Como eu falei anteriormente, não é todo mundo, todas as famílias hoje em dia que fazem dessa forma, mas esse é assim um dos rituais mais tradicionais. Eles colocam óleos essenciais na cabeça do falecido, costumam colocar cúrcuma ou sândalo, por exemplo. Colocam também as palmas das mãos do corpo em forma de oração e os 2 dedões do pé eles amarram juntinhos. Também vestem o corpo com roupas elegantes, roupas às vezes novas, ou também enrolam esse corpo em um lençol branco. De acordo com as tradições, o corpo ele deve permanecer na casa do falecido até o momento da cremação. Isso geralmente dura aí 24 horas. É muito comum também que amigos familiares visitem essa casa onde está acontecendo esses rituais e que alguns inclusive levem flores, levem guirlanda de flores também, mas não é comum levar comida ou doces, por exemplo. Depois que esses rituais são realizados, esse corpo é levado aí para a cremação. É comum que um sacerdote hindu e familiares mais próximos, eles façam parte desta cerimônia de cremação. Até algum tempo atrás, era comum que somente homens fossem liberados para participar dessa cerimônia de cremação, né? Hoje em dia, em algumas cerimônias, algumas mulheres já participam também. Tradicionalmente, historicamente, era muito comum sim que a grande maioria dos corpos fossem cremados ali mesmo no Rio Ganges. Principalmente ali em Varanasi, né? Até hoje ainda assim existem muitas cremações que ocorrem ali em Varanasi, também em outros estados onde o Rio Ganges também passa, também existe essa cremação. É claro que com uma população de 1 bilhão 400 milhões, não é possível levar todo mundo que falece até ali o Rio Ganges, as margens do Rio Ganges, para ser cremado ali nos lugares específicos onde eles cremam. Então é muito comum que as famílias optem por cremar ali mesmo na cidade onde a pessoa faleceu, ou no distrito onde ela faleceu. Depois de cremado, essas cinzas, elas são sim levadas ao Rio Ganges ou até algum outro rio que seja sagrado. O Ganges não é o único rio sagrado aqui, para quem não sabe. Ou eles levam, a família leva até o Ganges, ou eles levam até algum outro rio aqui na Índia.
Ao contrário de outras religiões, usar preto não é considerado de bom tom quando você participa aí de algum ritual, de alguma cerimônia de cremação. Então é muito comum sim que eles usem branco ou que eles usem as roupas que eles estão acostumados. E como funciona o luto para os hindus? Claro que o luto também depende muito de pessoa para pessoa, quanto tempo ela vai sofrer a perda daquele parente, mas os hindus, eles veem a morte sim de uma outra forma. Eu percebo aqui que eles não sofrem da mesma forma que a gente geralmente sofre com a morte de um ente querido. Como eu falei, varia, é lógico, varia muito de família para família, de pessoa para pessoa, mas eles têm uma outra visão, como eu expliquei para vocês aí durante o vídeo, eles têm uma outra visão desse ciclo vida e morte, reencarnação, então é muito comum que eles não tenham esse sofrimento tão longo. Após os rituais que eu contei para vocês que acontecem aí na casa da pessoa que faleceu, se acontecer na casa onde a pessoa faleceu e após a cremação, é muito comum que a família faça uma faxina geral em toda a casa e também tome banho, vista roupas limpas, roupas novas muitas vezes. Eles acreditam que após tudo isso é necessário uma limpeza e uma edificação ali naquele lar. Na casa onde aquele ente querido ele faleceu, é muito comum que a família permaneça nos próximos 10 a 13 dias dentro de casa, vivendo e sentindo aquele luto. No 13º dia, é comum que se realize uma cerimônia. Essa cerimônia ela é chamada de Preta Karma, e é comum que eles chamem algum sacerdote novamente para ir lá. Eles fazem mantras, né, entoam mantras, canções e fazem alguns rituais que ajudam ali aquele corpo que foi cremado a se libertar e deixar a sua alma seguir em frente. Aqui em casa, eu me recordo uma vez que o meu sogro, ele foi até o vilarejo onde ele foi criado, né? Faleceu um ente querido dele, então ele foi até esse vilarejo, acredito que foi no ano passado isso, e ele ficou lá por esse período mais ou menos de 10 a 13 dias. Essa cerimônia, inclusive, foi realizada e eu não encontrei dados na internet, mas eu me recordo muito bem que ele voltou para casa com a cabeça toda raspada. Ele não tinha mais nenhum cabelo, a cabeça, a barba. É comum, sim, em algumas regiões, não sei se na Índia inteira, como eu falo para vocês, mas é comum, sim, aqui onde eu moro, na região onde eu moro, que no 13º dia, quando é realizada essa cerimônia que eu falei pra vocês, esse Preta Karma, é comum que os homens da família raspem a cabeça, raspem a barba e essas coisas. Inclusive, acho que já ouvi falar de mulheres também que raspam todo o cabelo quando algum ente querido falece, mas não é tão comum. É mais comum aqui na região que os homens façam isso aí durante a cerimônia. Também é comum que familiares façam uma cerimônia, façam rituais no aniversário de 1 ano de morte daquele ente querido, também chamam algum sacerdote, fazem orações, entoam mantras. E a gente vai falar também das exceções à regra. Bárbara, todos os hindus são cremados? Vou falar para vocês que não. Existem sim exceções de pessoas hindus que não são cremadas, elas são enterradas, como é o caso de homens considerados santos, né? Não santos da mesma forma que a gente considera no cristianismo, né? Mas existem sim homens que são sagrados, pessoas que são sagradas, e também crianças e bebês não são cremados, eles são enterrados. Homens santos, sagrados, eles são enterrados na posição de lótus. Eu separei aqui de uma fonte que eu encontrei explicando algo bem interessante sobre isso. Aqui fala: homens santos e sagrados, no entanto, são enterrados na posição de lótus, pois se acredita que tenham alcançado, por meio da piedade, penitência e treinamento espiritual vigoroso, ou por meio de boas ações feitas em vidas anteriores, um nível de desapego do corpo, um desapego material, o que torna a cremação redundante e desnecessária. Então eles acreditam que essas pessoas sagradas, esses homens santos, né, divinos, eles acreditam que não seja necessário cremá-los, né, porque eles já são desapegados ali do material, eles já são desapegados do corpo, de todas as coisas materiais, e que cremar
é redundante. Como eu comentei, crianças, bebês, eles também não são cremados, eles são enterrados, porque os hindus acreditam que não deu tempo, não teve tempo suficiente daquela alma se apegar àquele corpo. E por último, uma dúvida que as pessoas têm também aqui. Bárbara, existem cemitérios na Índia? Sim, existem muitos muçulmanos aqui, como eu comentei já várias vezes, aí cerca de 15% da população na Índia ela é muçulmana e tem também uma 2,5% que é cristã. Toda essa história da cremação, os rituais e tudo que eles acreditam, quem acredita nisso são os hindus, são as pessoas que seguem o hinduísmo. Também tem as pessoas que seguem o budismo, o jainismo e o sikhismo. Todos eles são consideradas religiões dhármicas, religiões aí que acreditam na reencarnação. Então, todos eles têm os seus corpos cremados. Porém, a gente tem aí uma parcela expressiva de indianos que são muçulmanos. Aí, como eu já comentei com vocês, cerca de 15% da população aqui, ela é muçulmana. E os muçulmanos, eles não cremam, os muçulmanos, eles enterram os seus corpos, assim como os cristãos, que correspondem a 2,5% da população daqui. Tanto os muçulmanos como os cristãos, eles enterram os corpos, fazem velório, enterram, tudo aquilo que vocês já conhecem. Então, sim, existem muitos cemitérios aqui na Índia, principalmente nas capitais dos estados. Em regiões mais afastadas não é muito comum você encontrar. Aqui onde eu moro é a capital de um estado, então tem sim cemitério, tem outras capitais por aqui. É claro que com uma população gigantesca dessa aí, e mesmo que somente 15% seja muçulmano, que 2% seja cristão, ainda assim é muita gente. Então posso falar para vocês que existe sim aí uma questão de superlotação de cemitérios também. Não é tão fácil encontrar vagas, encontrar covas, né, para enterrar os entes queridos. Esse também é um problema aqui na Índia. Bom, gente, e eu acredito que eu tenha tirado muitas dúvidas aí sobre esse assunto hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like. O vídeo de hoje foi muito bom aí pra gente dar uma cortada aí nesse tema de coronavírus, né? Em algumas reportagens que passaram no Brasil, se falou muito sobre a questão da cremação. Aí as pessoas, muitas pessoas morrendo de Covid e que está sendo difícil para cremar, que o céu tá preto em alguns lugares. Eu não encontrei fontes confiáveis que falassem sobre isso, então eu não trouxe essa informação para vocês. Eu não posso falar para vocês se a situação ela é realmente essa, a ponto do céu ficar preto, escuro durante a parte do dia por causa aí da fumaça da cremação. Não posso falar para vocês, não posso trazer para vocês, não, isso realmente está acontecendo, porque eu, Bárbara, não encontrei nenhuma informação na internet que falasse sobre isso. Claro que sim, que a situação aqui, como a gente falou aí no vídeo anterior que eu fiz com meu marido, a situação aqui do Covid, ela é bem crítica, ela é bem desesperadora. Eu sei que muitas pessoas têm interesse em saber sobre esse assunto. Eu não tenho a intenção de transformar um canal em um plantão de notícias sobre Covid, trazer notícias ruins, trazer tudo isso. Vou falar sim sobre o assunto, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu traria sim mais detalhes, mais números, explicaria tudo, como começou, como veio essa segunda onda. Tenho sim interesse em trazer novamente esse assunto para vocês, mas não tenho interesse de estar fazendo do canal somente sobre isso. Eu sei que isso é o que mais se fala hoje em dia, mas eu gosto de trazer outros assuntos também interessantes aqui para vocês, que é pra gente dar uma equilibrada no clima também, né? Não fica somente esse clima pesado falando sobre coronavírus. Bom, e por hoje é só. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se vocês ficaram surpresos com alguma informação, com alguma coisa nova que vocês aprenderam. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima.